Bem, a gente sabe que vacinação é prevenção, porém na tarde desta segunda-feira, Mococa confirmou o primeiro caso de febre amarela. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a coordenadora de Vigilância em Saúde, doutora Joana Barreto Jones, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Não é uma notícia boa, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma boa noite para a senhora. Eu agradeço por poder divulgar, né? Porque é importante a gente passar a informação para a população. Sem dúvida. Como eu estava dizendo, não é uma notícia muito boa que todos esperavam. Mas esse caso foi contraído em Mococa mesmo, doutora? Então, não dá para a gente ter certeza. Pode ser Mococa ou Caça dos Coqueiros. É uma pessoa que frequentava os dois municípios. Então, a gente não pode confirmar se o caso é propriamente de Mococa ou de Caça dos Coqueiros. Então, ficou como assim, uma transmissão indeterminada. Mas, de qualquer forma, são municípios vizinhos que fazem fronteira e a ação, que é o mais importante, ela tem que ser tomada nas duas regiões. Na verdade, a ação é regional. A gente tem uma epidemia nacional, quer dizer, um problema que está em todo o país, não é só no estado de São Paulo. Minas é o estado mais afetado, mas a gente tem Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, quer dizer, está tendo problema para todos os lados. São Paulo já tinha tido, o município de Ribeirão Preto teve recentemente, em dezembro. E agora apareceu esse, que pode ser de Mococa ou de Caça dos Coqueiros, mas de qualquer forma na região, na mesma região, ali é praticamente a mesma mata. É um caso que ficou caracterizado como transmissão silvestre, ou seja, assim como todos os outros do Brasil, é transmitido pelo mosquito que vive na mata, não é o Aedes aegypti. Então, isso também é uma coisa que é bom, né? Nesse momento a gente tem uma epidemia, mas ela é silvestre, pelo menos por enquanto. Então, é sempre uma preocupação, né, de ter a transmissão urbana da febre amarela, mas não tem sinais disso não, porque a gente fez uma longa investigação para ver onde que foi essa transmissão. Então, a gente está trabalhando nesse caso já faz um tempo, né? Para fechar o diagnóstico não foi fácil. Certo. Doutora, nesse caso, se acende aí um alerta, né? Municipal e também nos municípios vizinhos, como Caça dos Coqueiros, Casa Branca, São José, aqui na divisa, Minas, Arceburgo, ou seja, todos os municípios ficam alertas porque é um caso que aconteceu com mais proximidade dessas cidades. Vamos preservar aqui, é claro, a identidade desse paciente, né, por questões éticas, mas eu pergunto, ele está bem, esse paciente, ele já se recuperou, é um homem, é uma mulher, de qual idade? Então, é um homem que trabalha, né, socialmente ativo, já voltou para suas atividades, é uma pessoa muito ativa, que acompanhou a gente, cooperou muito com a investigação e ele está ótimo, né? Então é um caso, mas assim, é importante que as pessoas saibam que a febre amarela é uma doença que com uma frequência muito grande leva a casos muito graves, a óbito, a internação na UTI e tal. Nesse caso ele não foi internado, ele ficou em casa, até por isso que havia outras hipóteses, demorou para os primeiros exames não vieram positivos, então assim, houve um tempo aí até a gente conseguir fechar o diagnóstico, né? Mas foi um caso com final feliz, a pessoa está bem, se recuperou, está trabalhando, então isso é bem importante, mas a gente sabe que é um vírus bastante perigoso, que é um vírus que preocupa, que é transmitido por mosquito, esse mosquito que vive nas matas e que pode evoluir de forma grave, levando a UTI, levando a óbito numa parte muito grande dos casos. Doutora, para a gente falar um pouquinho mais, agora a gente teve a mudança de estação do verão para o outono, e muitas pessoas tendem, o clima já muda, as pessoas tendem a ficarem resfriadas, nesse ponto algumas outras, uma gripe mais forte, com sintomas muito parecidos, vamos dizer assim. Quais são os sintomas da febre amarela e quais os cuidados que as pessoas devem ter? A gente vai suspeitar de febre amarela nos casos que tem uma febre, né, muito intensa. O amarelo da febre amarela é a icterícia. Ela aparece nos casos mais graves, não aparece em todos os casos, mas também dá dor abdominal e sintomas inespecíficos.
A gente acaba suspeitando quando o paciente fica grave, fica em estado ruim, interna e tal. Então, assim, é uma doença que a gente alerta, assim, pronto-socorro, UTI, porque é lá que, em geral, a gente espera encontrar o paciente de febre amarela. Diferente da dengue, que eu vim aqui falar várias vezes sobre dengue, que a gente acha esse paciente na unidade básica, no pronto-socorro, uma rotina muito grande, muita gente com quadro leve, como uma gripe. Febre amarela não é uma gripe, é uma doença mais grave que, com uma frequência maior, vai levar esse paciente realmente à internação. Não foi o nosso caso, foi um caso leve, assim, um tanto atípico, mas assim, acho que tem um mérito aí de ter feito o diagnóstico, mesmo sendo um caso mais leve. Certo. Foram encontrados, doutora, macacos em Mococa, macacos mortos em Mococa ou na região, o que sugere que essa doença esteja circulando aqui no nosso meio? Então, nós temos, a gente enviou 2 macacos, um é de Arceburgo, já veio o resultado, esse veio negativo. O outro macaco é aqui de Mococa, a gente está aguardando. Como está demorando um pouco mais, a gente imagina que também seja negativo, porque como está numa epidemia, tem vários macacos sendo enviados. Então, parece que não temos mortes de macaco por aqui, mas é importante que a população saiba que se tiver morte de macaco, pode ser sagui, mico, aqueles pequenos que são os que circulam aqui nas nossas matas, é importante que a vigilância seja avisada. Águas da Prata, que é um município da nossa região, confirmou 2 mortes de macaco lá, então o que mostra que o vírus está circulando por lá, né? É uma cidade da nossa região, não faz divisa com a gente, mas também é da região aí de Mococa, Poços de Caldas também é próximo a Águas da Prata também teve caso. Então, parece que assim, no Brasil, a doença febre amarela já está declinando. A gente parece que no fim da epidemia, já há algumas semanas que os dados nacionais mostram que está diminuindo o número de casos confirmados, novos casos suspeitos. Esse não é um caso tão novo que a gente está confirmando agora, mas começou no fim de janeiro, então demorou por causa daquela questão do diagnóstico que eu te falei. Então, assim, mas tem se espalhado, tem aparecido regiões diferentes. Mococa não tinha febre amarela há muitos anos. Doutora, e qual será o procedimento agora por parte dos departamentos de vigilância em saúde e também do Departamento de Saúde, tanto de Mococa quanto da Secretaria de Estado da Saúde e Vigilância do Governo do Estado de São Paulo? Então, a gente vai ter uma reunião na sexta-feira regional para decidir as ações conjuntas, né? Mas a gente já vem falando isso há algum tempo, regionalmente, né? A gente vai em reuniões lá quase toda semana, então não chega a ser uma surpresa. Mococa, eu venho falando aqui, né, que existia essa possibilidade há bastante tempo de que a febre amarela aparecesse por aqui, tanto é que entrou como área de vacinação a partir de 2010, então a gente já tem uma cobertura vacinal bastante boa. Então vai ter essa reunião para decidir o que a gente vai fazer a mais do que já vem sendo feito, né? Então, desde que apareceu a suspeita, a gente intensificou a vacinação na zona rural. Então, isso já está sendo feito, porque é uma medida de prevenção que a gente tem. E o controle do Aedes aegypti também está sendo feito, porque ele é um potencial transmissor. Né? Não é o transmissor nesse momento no Brasil, mas pode passar a ser. Então, a gente tem que ficar mais atento com o Aedes. Então, e intensificar a vigilância nos municípios vizinhos e vacinação. São todas áreas que já estão fazendo vacina, nem todos desde 2010, como Mococa. Mococa foi um município pioneiro da região, justamente por estar perto de Ribeirão, naquele sentido de caça dos coqueiros mesmo, que então é onde a gente se preocupava. Então, assim, é uma notícia ruim, mas não chega a ser uma surpresa. A gente já estava esperando e, de certa forma, preparado. Bom, Mococa havia feito uma intensificação dentro, né, da febre amarela, fez aquele dia a intensificação da vacinação. Dentro do calendário. Ainda continua. Quantas pessoas deveriam tomar essa vacina e quantos foram imunizados, doutora? Não é uma vacina que a gente coloca uma meta final, assim, não vamos vacinar tantas. A gente vê que ainda tem gente para se vacinar porque ainda tem fila.
Então, a gente ainda tem espera na sala de vacina. Então, não dá para falar que eu vacinei todo mundo na cidade, mas a gente tem uma cobertura bem alta, principalmente na zona rural, onde já se percorreu, né, mais de uma vez para fazer essa vacina. A gente já vacinou quase 7 mil, das 6.950, só esse ano. Então, assim, é um esforço de quase uma campanha, né, sem ter sido uma campanha, uma intensificação por conta da epidemia nacional. Então, eu acho que vai acontecer, lógico, eu estou aqui divulgando, eu sei que vai piorar o movimento nas salas de vacina, né? Mas a gente... Tem vacina, doutora? Primeiro, tem vacina para todo mundo ser imunizado? Não há... Até hoje eu não precisei recusar vacinar ninguém por falta de vacina. Né? A gente tem, às vezes, que as pessoas têm que esperar muito tempo, naquele dia não tem disponibilidade porque trabalha e tal, então, e a fila gera espera. E a espera, às vezes, atrapalha principalmente para a pessoa ativa. A pessoa que trabalha, tal, às vezes tem dificuldade de ficar lá. Mas falta de vacina, não. Até agora, pelo menos, não teve. Em qualquer um dos postos de vacinação? A gente tem em todos os postos de vacinação. O que gera mais fila é no centro de saúde, porque a gente, como a Michele falou na reportagem que acabou de passar, que é a enfermeira que trabalha lá com a gente pede para as pessoas irem nas salas de vacina onde elas normalmente se vacinam. Que a gente procura o espelho, que é o registro das vacinas, e vai fazer, em alguns casos, nova carteirinha, as outras vacinas atrasadas. Isso leva tempo. Então, não é uma coisa... Não é como a campanha da polio, da gotinha, ou da gripe, que a gente saía vacinando todo mundo e não olhava carteirinha, nada. No caso da febre amarela, há que se ter um cuidado maior. Eu já falei um pouco aqui sobre isso, por ser vacina de vírus vivo. A vacina envolve risco. A gente não vai fazer vacinação indiscriminada. A gente vai fazer com critério, e aí a questão do critério gera um pouquinho de espera e esse tipo de dificuldade. Bom, doutora, para a gente encerrar, embora seja uma notícia triste, não é motivo para pânico da população mocoquense. Não dá para vacinar todo mundo amanhã. A gente vai vacinar à medida que a demanda acontece e intensificar na zona rural. Na verdade, sim, isso já está acontecendo. A gente tem já ido à zona rural, a gente vai com mais intensidade, né? E a gente vai vacinando ao longo do tempo, né? Não dá para vacinar todo mundo num dia só. Prioridade é quem vai para a zona rural, né? Isso inclui sítio, chácara, pesqueiro, coisas desse tipo, lugar que tem mata. Então, onde tem mata, principalmente aparece macaco e tal. Outro recado, assim, que eu tenho feito até uma campanha nesse sentido, o macaco, ele é um evento sentinela. O que é isso? Ele dá um sinal de alerta que a febre amarela está circulando por lá, e ele também é uma vítima como nós. Né? Então, ele não é o culpado pela doença, e matar macaco não vai ajudar em nada a controlar a febre amarela. Então, por favor, não façam esse tipo de coisa. Pelo contrário, vai atrapalhar, porque aí o macaco vai aparecer morto, vai ter que chamar a vigilância. E a gente vai confundir, vai ter que... Então, dúvida. Assim, realmente atrapalha, não façam isso, porque não é correto matar o macaco, e ele não tem culpa e não resolve. A gente tem que vacinar todo mundo que pode ser vacinado, vacinar com critério a maior parte da nossa população.